Boa noite, paz do Senhor. Queridos, é um prazer muito grande poder estar no altar dessa igreja que eu já vim outra vez, uma reunião que nós tivemos, e não só pela beleza, a organização que nos impressiona, mas também pela figura do pastor presidente, pastor Elvio, e os pastores que caminham com ele. E depois a gente acabou descobrindo que a gente era ali conterrâneo e mais ou menos na mesma época ali de conversão, de igrejas próximas ali da cidade de Divinópolis, né? Ali na rua São Paulo, pastor Elvio, e eu ali na rua Bahia, uma rua cruzando a outra, próximo. E assim, isso nos deixou ainda mais felizes, né? Pelas coincidências, e acabamos encontrando aqui em Bom Despacho. Pastor, é uma honra, muito obrigado por poder estar aqui nesse altar, que eu sei que o Senhor zela, não só pelo altar, pela igreja, e que Deus me dê graça nessa noite a estar à altura dessa igreja e desse ministério. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos, trago um abraço da nossa igreja ali, a igreja co-irmã, a igreja do Evangelho Quadrangular, e dos pastores, da minha esposa, enfim, todos os irmãos que juntos estamos aqui talvez separados por questão de geografia, de maneiras de cultuar a Deus, mas na eternidade vamos estar juntos, convivendo em harmonia, como estamos agora convivendo também, em nome de Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 2. Eu vou ser bem pontual aqui no meu tempo. 2 Reis, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o 10. Uma história muito conhecida, mas que nos inspira nessa noite. 2 Reis, capítulo 2, do verso 1 em diante. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto: quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, num redemoinho, Elias saiu de Gigal em companhia de Eliseu, e Elias disse a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? E ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, como você vive, não o deixarei sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e perguntaram: você sabia que o seu Senhor levará o seu mestre, elevando sobre a sua cabeça? E ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Mais uma vez Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, como vive a tua alma, não o deixarei sozinho. E assim foram os dois juntos, 50 homens dos discípulos dos profetas que ficaram a certa distância, quando ambos pararam junto do Jordão. Então Elias pegou o seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, os quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer, e para que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança ou porção dobrada do teu espírito. E Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Amém? Coloque a tua mão sobre o teu coração. Bendito Deus, eu te peço que a tua misericórdia se manifeste mais uma vez sobre as nossas vidas. Meu Pai, que cada pessoa que entrou na tua casa nessa noite com uma expectativa de ouvir algo dos céus, possa, meu Deus, esta pessoa ser correspondida. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe com a tua palavra santa, poderosa e bendita, que ela possa realmente penetrar no mais profundo do nosso coração. E em nome do Senhor Jesus, que a tua graça seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar em seus lugares. Queridos, o que é porção dobrada?
eu li numa versão mais atualizada, mas a Bíblia, a versão clássica, fala exatamente sobre isso, porção dobrada do teu espírito. Para Eliseu era a realização de um sonho, uma vez que ele se matriculou na escola de profeta de Elias. Ele queria ser alguém extremamente usado por Deus, como era o seu mestre Elias. E é maravilhoso saber que essa maneira de copiar alguém, de modelar em alguém, que Deus coloca no ser humano, é tão tremendo que nós podemos ver isso acontecendo dentro das igrejas. O que nós chamamos de discipulado, às vezes até de uma forma meio tranquila, simplesmente porque alguém se modela no líder, se modela num pastor dentro da igreja, e isto é maravilhoso. Há poucos dias tivemos que fazer o velório de alguém que teve apenas alguns meses na igreja. Um jovem que faleceu recentemente agora, na quinta-feira, mas naquele pouco tempo ele acabou falecendo ali por um acidente de trabalho. Ele deixa uma carta, e essa carta serve de alento ali naquele momento de velório, porque ele dizia estar modelando nos pastores da igreja, e havia largado toda a vida de droga, de erro, de prostituição, e a tranquilidade é que ele disse nessa carta que ele um dia encontraria com o Senhor na eternidade. Então nós vemos assim a missão principal do ser humano sendo cumprida na vida daquele jovem. Então Eliseu era assim, ele modelava em Elias, e ele queria não ser somente igual, ele queria também ser usado de uma forma dobrada. Da mesma forma que Elias foi tremendamente usado por Deus, realizando grandes milagres, assim também aconteceu na vida de Eliseu. Ele realizou o dobro de milagres, dos grandes milagres que Elias fez nessa terra. Mas aconteceu alguma coisa para que ele pudesse receber essa porção dobrada. E para mim e você talvez seja esse desejo que Deus coloca dentro do nosso coração, de sermos tremendamente usados por Deus, ou de repente alcançarmos determinada bênção que Deus coloca no nosso coração. E da mesma forma, como foi detalhado aqui nestes trechos da palavra de Deus, o caminho para receber a porção dobrada, eu também queria trilhar com você nessa noite, qual é o caminho para que, assim como Eliseu alcançou aquilo que ele queria, nós também possamos alcançar nessa noite. A coisa aconteceu da seguinte forma: quando Deus anuncia a Elias que o levaria aos céus, de uma forma majestosa, Elias então diz para Eliseu: fica aqui que eu vou a determinado lugar. E assim foi sucessivamente em 4 lugares. E em cada um deste lugar, apesar de haver um convite, e haver também algumas pessoas dando a informação e dizendo: daqui a pouco o seu mestre irá embora, então desiste dessa caminhada, vai procurar outro modelo de vida. Eliseu persistiu. E cada lugar tem um simbolismo. Nada na palavra de Deus por acaso, existe uma informação, uma mensagem. Então assim aconteceu. O primeiro lugar que Elias e Eliseu pararam se chama Gilgal. Neste lugar, quando Elias faz o convite para que Eliseu ficasse neste lugar, é talvez um convite que a vida, que o mundo, ou até mesmo as situações que talvez não sejam totalmente do mal, pode ser realmente um convite da vida para você, para ficar em Gilgal. Gilgal tem um significado. Gilgal significa lugar de conformismo. Por quê, pastor? Porque quando o povo de Israel estava em peregrinação pelo deserto, em destino à terra de Canaã, neste lugar, eles, até então no deserto, havia maná, havia provisão de Deus, havia milagre, havia intervenção sobrenatural para que a vida fosse mantida. Mas quando eles chegaram em Gilgal, o maná parou de cair dos céus. Porque agora eles deveriam entrar na terra de Canaã. E agora eles deveriam plantar,
para colher. Então Deus não haveria mais de providenciar o maná, porque aquela terra tinha condições para que eles pudessem plantar e colher. Querido, isso significa que Deus vai fazer aquilo que é impossível nas nossas vidas, mas vai chegar um momento na nossa vida que é parte nossa do milagre. Significa a tua atitude de ter fé, de ter santidade, de ter um comprometimento com Deus. E quando você se posiciona assim, você está no caminho da tua porção dobrada, do teu milagre, da tua bênção. E às vezes a vida insiste para você ficar aí. Lugar de conformismo significa aquele tempo que talvez você recebeu algum tipo de bênção, que você começou a caminhar com Deus. Você talvez tenha informação genérica do que é Deus, do que aquela alegria de vir ao culto. Mas querido, você pode ir mais além. Se você sair do conformismo, Deus tem lugar de porção dobrada para a tua vida. O segundo lugar que eles caminharam foi um lugar chamado Betel. Betel significa a casa de Deus, mas se tornou a casa de Deus porque neste lugar Jacó tomou uma decisão. Neste lugar ele teve uma experiência com Deus e ele fez um voto a Deus. Neste lugar a vida de Jacó foi transformada. E quando ele passou por esse lugar depois de um tempo, a Bíblia diz que Deus lembrou do pacto, do voto que ele fez neste lugar. E a vida de Jacó não foi mais a mesma depois de passar por este lugar de decisão. Querido, tem decisão que nós tomamos que não tem tanto impacto na nossa vida. Se o pastor Elvio quiser pintar essa igreja de um bege e de repente ele não gosta e quer pintar do cinza novamente, talvez ele vai ter um tipo de prejuízo financeiro. E a decisão de ter tomado em escolher a cor de uma tinta não tem tanta consequência assim. O prejuízo é mínimo. Mas tem algumas decisões que são mais importantes, como um casamento, como estar fazendo parte de uma igreja séria como essa, onde você alimenta da palavra de Deus. Decisões que você toma de não ficar no conformismo, mas de querer crescer na graça e no conhecimento de Deus. E tem decisões, queridos, que nós não podemos errar de jeito nenhum, porque as consequências são trágicas. Saul tomou a decisão errada, e por causa disso, Deus procurou outro para estar no lugar dele. Então, querido, mais do que tomar decisão, é a gente também saber tomar a decisão certa. Sabe, porque talvez as bênçãos não se manifestaram na nossa vida. Sabe por que talvez a gente não chegou no lugar da porção dobrada? Porque a gente é indeciso, não toma as decisões certas. E tem pessoas que ficam nessa indecisão com as coisas que têm que ser decididas. Seja radical com o pecado. Seja decidido com as coisas de Deus. Tome a decisão de seguir a Cristo e não trocá-lo por nada. Eliseu tomou a decisão neste lugar. Foi feito um convite, fica aqui. A torcida disse, Elias vai morrer daqui a pouco. E ele disse, não. Ele falou com o meu mestre. Deus falou com Elias, então pronto, está falado. Eu não vou te deixar, tão certo como vive o Senhor e como vive a minha alma. Então eles foram para um terceiro lugar, e esse terceiro lugar se chama Jericó. Jericó nós todos conhecemos, que é famosa pela grande muralha. É o lugar onde o povo de Israel teve que enfrentar a sua batalha para poder entrar na terra prometida. E talvez existam muitas Jericós na nossa vida. Jericó na vida familiar, Jericó na vida espiritual, na vida financeira, na vida emocional. Jericó significa o inimigo se armando com muralhas grandes e dizendo, aqui você não tem vitória, aqui você não vence, aqui você não vai adiante. Mas querido, é neste lugar
que Deus também derrama uma unção de guerreiro sobre a nossa vida. É neste lugar que somos encorajados a lutar, porque o Senhor vai fazer proezas, milagres através da nossa vida. As muralhas vão cair. Não é para olhar para o tamanho das muralhas, é para olhar para o tamanho de Deus e crer que não existem muralhas que não podem ser vencidas. Há uma unção de conquista na nossa vida e nós temos que crer e ir para cima daquilo que se levanta para atracar a nossa casa, o nosso lar, a nossa igreja, a nossa fé e dizer: aqui tem guerreiro de oração, aqui tem guerreiro que luta pelas bênçãos que Deus me deu. Se você está em Jericó, é porque Deus acredita que você tem unção para vencer. E sabe por quê, querido, que é Jericó? Sabe por que tem aquele momento, talvez, na nossa vida, que as coisas parecem que vão piorando? É porque a próxima parada e a última é o Jordão. É o lugar do milagre. E talvez o inimigo, na tentativa de fazer você retroceder, ele usa tudo que ele tem, como fez com Jó, e talvez apostando e dizendo: agora ele vai negar. Mas é nessa hora que você vai recobrar o ânimo, a força. É aquele que diz fraco, vai dizer: eu sou forte. Querido, então foram para o próximo e último lugar, que é o Jordão. O Jordão é o rio de Deus. É o lugar onde há a manifestação do Espírito de Deus. Foi neste lugar onde o Senhor Jesus desce as águas para ser batizado. E a palavra de Deus diz que os céus se abriram. E veio a manifestação do Espírito Santo ali de uma forma corpórea de uma pomba, e uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Querido, é aquele nível em que você está no centro da vontade de Deus. É aquele nível em que Deus se alegra com a tua vida. Aí se prepare, porque o Jordão vai se abrir em direção da tua vida. Eliseu, ele não quis ficar em Jericó, ele quis ir para o Jordão, lugar de milagres. E é esse nível, querido, que eu e você devemos viver. Sabe, nós podemos ter luta, mas a graça da luta é a vitória que vem logo adiante. É o nível de ver o milagre, de estar numa dimensão de fé em fé. É aquela experiência com Deus que te leva a enfrentar os desafios. Foi como Davi disse para Saul: o que te leva a acreditar que você vai vencer o gigante Golias? Foi a pergunta do rei Saul para Davi. E ele disse: Deus me deu vitória contra o leão, Deus me deu vitória contra o urso, e Deus vai continuar me dando vitória contra esse incircunciso. É uma pessoa que tem vitória, que tem experiências. É o lugar do sobrenatural de Deus. Querido, no Jordão você recebe uma visão do mundo espiritual. Foi neste lugar, querido, que a carruagem desceu para levar Elias. E talvez o problema venha para tirar a tua paz, para tirar a tua alegria. Ele tenta desfocar você, fazendo você olhar para as dores da vida, para as dificuldades. Mas quem está no Jordão não fica preocupado olhando isso. Ele fica vendo o sobrenatural de Deus. Ele fica vendo o céu se abrindo. Ele vê a Shekinah de Deus, ele vê os anjos do Senhor. Sabe, eu queria profetizar na tua vida um nível espiritual. E eu sei que você caminha para isso, dadas as escolhas que você toma diariamente. Sabe, nessa pandemia, eu percebi na minha igreja que algumas pessoas acabaram diminuindo a fé, desagregando um ao outro. Também chegaram outros. Mas eu quero aqui louvar a Deus pela vida de cada um que tomou as decisões, que venceu as batalhas que se levantaram, que saiu
do conformismo de ter uma igreja dentro de casa assistindo pelo celular e falando: eu quero estar na presença do Senhor. Eu quero sentir os céus abrindo. Eu quero entrar como Isaías entrou e viu a glória do Senhor enchendo aquele lugar. Eu quero profetizar, porque isso é o que vocês estão trilhando nessa noite. Queridos, eu queria que você pudesse inclinar a tua cabeça, colocar a tua mão sobre o teu coração e falar com o Senhor agora. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, porque foi neste lugar, no Jordão de Deus, onde experiências fantásticas aconteceram, onde Jesus Cristo foi revelado ao mundo. Meu Deus e meu Pai, eu quero declarar cada um aqui como uma revelação do Senhor a este mundo, de cuidado, de entrega, ó Deus, de conexão com o alto, com o Senhor. Estamos aqui numa noite de ceia, para declarar que viemos, ó Pai, até a tua mesa, sentar diante do Senhor, porque nós queremos ter experiências com Deus. Queremos, ó Deus, declarar que Tu és a fonte da nossa vida, Tu és a fonte da nossa força, Tu és a fonte da nossa fé e esperança. Meu Deus, que os céus se abram e que sejamos tomados por esta unção, por esta visão que nos norteia, não só nessa vida, mas por toda a eternidade. Meu Deus e meu Pai, eu declaro uma unção dos céus para fortalecer cada vida nessa noite, para Deus nos encher com este espírito de guerreiro, de poder, e em nome de Jesus, com essa vontade de sempre querer mais, de nos alimentar diariamente do Senhor, de seguirmos, ó Pai, esta caminhada, de fé em fé, de glória em glória, de graça em graça, porque esta é a expectativa de Deus para cada um de nós, uma vida de crescimento, uma vida, ó Pai, em que estaremos num estágio elevado de comunhão contigo, em nome de Jesus Cristo. É assim, ó Pai, a nossa intenção que nós manifestamos através da oração. Queremos estar no Jordão, e apesar dos convites, apesar das lutas, nada irá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Declaramos, meu Deus, a nossa fome de estar diante de Ti, de estar no lugar de experiências com o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe a cada um. 20 minutos no prego, pastor. Obrigado, Deus abençoe.